Caros alviverdes de Palestra Itália, estamos começando aqui mais um vídeo do canal Um Sonho Palestrino. Eu sou Euri Benevento, agradeço a todo mundo que se inscreveu no canal, vocês que chegaram hoje, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, a galera que está comentando aí nossos últimos vídeos. Meu muito obrigado, e aqui a gente tá sempre trocando ideias. Se você também já quiser aproveitar, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos alviverdes e vamos contar histórias da nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem se lembra dessa camisa aqui, vou até ficar em pé aqui, ó. Camisa do campeão paulista de 2008, tem até aqui, ó, no cenário do Um Sonho Palestrino, esse título do Paulista de 2008 que eu considero muito importante. E eu vou explicar pra vocês também o porquê que eu acho que esse título também é muito importante na história do Palmeiras. Antes da gente conversar um pouco mais sobre esse título, no vídeo passado eu fiz um vídeo contando um pouquinho sobre a minha coleção do Palmeiras, não deu pra mostrar tudo, porque, que nem eu falei, o espaço ficou meio limitado, a iluminação não ficou muito boa, até peço desculpas também, mas logo vamos fazer um vídeo melhor. Uma das coisas que eu não mostrei naquela coleção foi essa taça aqui, ó, vou chegar bem pertinho da câmera pra vocês verem, a taça de campeão da Libertadores de 1999, a primeira Libertadores do Palmeiras, e que por muitos anos foi a única, né? Depois que a gente conseguiu ganhar mais duas, mas foi difícil, a gente esperou muito tempo para ver o Palmeiras ganhar a Libertadores de novo. Então assim, esse aqui é um título também que eu guardo com muito carinho, eu tenho essa tacinha aqui, agora eu quero ter as outras também, tem aquela taça bonita que eles deram para os jogadores do Palmeiras, né? Uma réplica assim, para os jogadores da Libertadores de 99, mais as outras também, mas eu acho muito legalzinha essa taça da Libertadores. Logo eu quero ter aqui na coleção também as tacinhas um pouquinho maior, mas essa aqui eu guardo com o maior carinho. Logo quando eu comprei ela, quebrou, cara, caiu no chão, quebrou, aí o cara lá do trampo me ajudou a colar, e agora ela tá inteirinha aqui. Uma das coisas que eu não mostrei na coleção, e ao longo dos vídeos eu quero mostrar também outras coisas que não deu pra mostrar aquele dia, algumas outras coisas que surgem na coleção, inclusive você que tá ligado aqui no canal Um Sonho Palestrino, se você quiser pode compartilhar com a gente também as suas relíquias do Palmeiras, as coisas que você tem guardada do Palmeiras, alguma camisa antiga, não só antiga, mas o que você coleciona do Palmeiras. Se você quiser, manda foto, manda vídeo, que eu vou criar aqui no nosso canal o Mural Palestrino, para mostrar um pouquinho do acervo de cada um que acompanha nosso canal também. Então você que está assistindo, fica à vontade para mandar sua relíquia pra gente também. Nosso e-mail, umsonhopalestrino@gmail.com, umsonhopalestrino@gmail.com, ou então a página no Instagram, @umsonhopalestrino. Segue a gente lá e vamos trocando ideia. Tô com o pôster na mão aqui, campeão paulista de 2008, um título que a gente esperou por um longo tempo também. A última vez que o Palmeiras tinha sido campeão paulista antes desse título tinha sido em 1996 contra o Santos. Olha o tempão que o Palmeiras demorou para conseguir ganhar de novo o Campeonato Paulista. Lógico, o Palmeiras já tinha ficado em filas maiores também, mas demorou um tempo pro Palmeiras conseguir ganhar o Paulista de novo. E é que nem eu falo, sempre tem pontos de vistas diferentes, né? Eu tenho 34 anos, então naquela época eu tinha ali 17, 18 anos. Até então, a última vez que eu tinha visto o Palmeiras ser campeão tinha sido em 2000. O Palmeiras, nesse meio tempo, ganhou somente a Série B em 2003, que é um título que a gente não gosta muito de contar com ele, né? Eu ainda vou fazer um vídeo também sobre a Série B de 2003, mas é um título que a gente não gosta, né, de ficar falando, tal. Até porque também não dá pra entrar na galeria dos grandes títulos, né? Então o Palmeiras ganhou o Rio, São Paulo e Copa dos Campeões em 2000, o Palmeiras chegou a disputar 4 finais, perdeu 2, ganhou 2, o Palmeiras ficou de 2000 até 2008 sem ganhar nada. Então você imagina, um molequinho na época de 2000 tinha 11 anos. Então assim, algumas coisas eu tava começando a entender de futebol, então assim, as lembranças, né, lembro dos títulos, tudo, mas tem muita coisa que eu ainda não entendia direito, comecei a entender de futebol um pouquinho depois, comecei a entender um pouco mais sobre o futebol, comecei a compreender a importância de clássico, essas coisas. Então assim, você imagina eu ter ficado todo esse tempo sem ver o Palmeiras ganhar nada, e os rivais ganhando um monte de coisa, e na escola a molecada enchendo o saco, né, na escola acho que é a pior coisa também. Depois quando a gente fica adulto tem a parte do trampo também, mas na escola era mais embaçado também, né. Então assim, todo esse tempo sem ganhar nada. Aí quando chega 2008, que o Palmeiras ganha esse título, e o Palmeiras ganhou esse título de maneira maiúscula, ganhou muito bem, ganhou esse título ganhando clássicos, jogando bem, com provocação, com grandes nomes. Então assim, foi aquele título pra tirar mesmo a zica e falar, meu, caramba. E foi aquele título que eu acompanhei do começo ao fim. Foi a primeira vez que eu acompanhei um título completamente consciente, né, entendendo tudo, como funcionava desde o começo, conhecendo o elenco, sabendo tudo, conhecendo a campanha. Então foi a primeira vez que eu vi o Palmeiras ganhar um título e eu tinha entendimento do que estava acontecendo.
Que nem eu falei, a última vez eu tinha 11 anos. Depois o Palmeiras foi ganhar, eu tinha 17, 18 anos. Então, assim, eu já tinha um pouco mais de vivência de Palmeiras, entendendo a situação. Tava frequentando estádio também. Por isso eu coloco esse título também na galeria dos títulos importantes. Mas antes da gente falar mais a fundo sobre esse título, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Essa camisa aqui foi a camisa que o Palmeiras usou em 2007. Olha só, 7, Edmundo. Foi na época que o Edmundo tinha voltado pro Palmeiras, ele tinha voltado um pouquinho antes, e ao longo de 2007 ele foi um dos melhores jogadores do Palmeiras. E o elenco de 2007 também serviu como base pro elenco de 2008. Tem alguns jogos muito importantes em 2007, quando o Valdívia também começou a despontar, tanto no Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro. Valdívia, Edmundo, Martinez, esses jogadores já estavam no Palmeiras. Marcão no gol, aquela época o Marcão tava com muitas lesões também, então ficava alternado ali entre Marcos e Diego Cavalieri também, que era um ótimo goleiro. Tinha alguns jogadores da base também que faziam parte do elenco, o Wendel, o Francis, que estavam sempre participando. O técnico era o Caio Júnior. O Palmeiras passou por algumas dificuldades no ano de 2007, mas teve alguns jogos que marcaram, né? Então, assim, contra o Corinthians, o Palmeiras fez 3 jogos contra o Corinthians, ganhou os 3 jogos, fez aquele 3-0 inesquecível no Campeonato Paulista. Edmundo jogando muita bola, Valdívia jogando muita bola. Edmundo fez 2 gols nesse jogo, um gol do Osmar Cambalhota, a primeira vez que o Valdívia deu chute no vácuo. Esse jogo é inesquecível. E pra mim é mais inesquecível ainda porque foi a primeira vez que eu assisti um Palmeiras e Corinthians dentro do estádio. Foi lá no Morumbi, o mando de jogo era do Corinthians, eu fui com a minha irmã, eu tava com a camisa do Edmundo, camisa escrito Edmundo, era pirata essa camisa, comprei na feira de Aparecida na época. Então foi a primeira vez que eu vi um Palmeiras e Corinthians assim, e 3-0, e eu com a camisa do Edmundo, o Edmundo fez gol, e é aquela emoção que eu falei, que você não sabe se chora, não sabe se comemora, se fica emocionado, se passa mal. Então foi aquele misto, né, de emoções e logo assim, pra marcar a minha história mesmo, o primeiro Corinthians e Palmeiras que eu assisti na vida, o Palmeiras ganhou de 3-0. Foi lá em cima Marcelo Matos, a bola ainda fica próxima da área do Corinthians, pega o rebote Martinez, tentou sair do Marinho, driblou, jogou na direita, Valdívia, cruzamento, Edmundo no peito, no chão, gol! Edmundo! Dizem que na hora do clássico ele cresce. Linda jogada do Martinez. Preciso o cruzamento, o passe do Valdívia. O Palmeiras está melhor, está equilibrado, continua sendo um jogo na briga, na bola. Quem está prevalecendo? Por exemplo, o Valdívia, que faz uma arrancada espetacular. Tentou, chegou a bola, Edmundo botou na frente, bateu pro gol, Osmar. Gol! Recebe, tá cheio de fôlego, domina. O Edmundo vai chegando pelo meio. Se aproxima também o Osmar. Cristiano faz o cruzamento pro Edmundo. Gol! Edmundo do Palmeiras. Para decidir de vez o clássico. Bola lançada pelo Wendel, arrancada do Cristiano. Ele novinho, cheio de fôlego. Edmundo não tem tanto fôlego, já com quase 80 minutos em campo, mas acompanhou. E aí valeu a presença diária, a estrela do jogador que decide. Pega de primeira, enquanto o namorado vibra, a namorada lamenta. Edmundo, camisa 7, é o segundo gol dele no clássico, o terceiro no campeonato. Ele quer ouvir a galera gritar. E aí depois os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, turno e retorno, o Palmeiras ganhou do Corinthians no Morumbi 1-0 também os 2 jogos. Então, aquele ano o Palmeiras fez 100%, né, contra o Corinthians, fez bons jogos no Campeonato Brasileiro, o Valdívia jogando muito bem, Edmundo jogando muito bem. Teve um jogo também no Brasileirão, o Palmeiras saiu perdendo de 2-0 pro Vasco, virou 3-2. E na época, no lance, saiu assim no outro dia que tinha sido a vingança, né, daquele título horrível que a gente perdeu pro Vasco, saindo ganhando de 3-0 na final da Mercosul em 2000. Tomamos a virada de 4-3. Até hoje tem muito palmeirense que é traumatizado com isso, né, de não comemora antes, não canta antes da vitória. Tipo, só pode comemorar quando tem um apito final. Então até hoje a gente tem alguns palmeirenses que passaram por isso, que ficaram meio traumatizados. Mas no lance, no outro dia, saiu que tinha sido a vingança desse dia, que o Palmeiras estava perdendo de 2-0 e virou 3-2. Claro que não é o mesmo sentimento, né? Teria que ser quando ganhasse um título mesmo
numa final, virando o jogo, aí sim eu acho que seria vingança. Apesar que depois disso a gente conseguiu se vingar bastante do Vasco também. Naquele próprio ano a gente tinha sido campeão em cima do Vasco também no Rio São Paulo. Teve um jogo contra o Santos também que o Palmeiras estava perdendo de 2-0 e empatou 2-2. Palmeiras guerreiro pra caramba. E esses dois jogos eu estava também, esse jogo contra o Vasco, esse jogo contra o Santos. Inclusive foi o primeiro Santos e Palmeiras que eu fui na vida também, o primeiro clássico. Então assim, eu comecei a entender nessa época a importância de clássico. Porque às vezes era jogos normais assim, num sábado à tarde, 5 horas da tarde, dava 9 mil pessoas, 10 mil pessoas, e ninguém queria ir. Mas quando era clássico, todo mundo queria ir. Era diferente. Eu comecei a entender que o ambiente no clássico, a atmosfera do clássico, ela é muito diferente de um jogo normal. Então, assim, existem os jogos e existem os clássicos, né? Então, dependendo do que for acontecer, a atmosfera muda completamente, a torcida vai. Então, é um negócio assim que eu comecei a entender naquela época. Porque, assim, a primeira vez que eu fui no estádio, eu tinha 13 anos, que foi Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras saiu perdendo de 3-0, virou 3-2 também. A estreia do Itamar no Palmeiras, o Arce ainda estava no Palmeiras. Então, foi o primeiro jogo que eu fui, 2002. Depois eu só fui de novo pro estádio em 2007, que foi quando eu comecei a frequentar de novo os jogos, e aí dali pra frente comecei a ir direto, 2007, 2008, 2009, e aí a história a galera já imagina. Até hoje frequento, comecei Palestra Itália, Pacaembu, vários jogos, Barueri também. Então, aí eu comecei a ir nos primeiros clássicos e comecei a entender essa diferença. Então em 2007 o Palmeiras já começou a ter uma cara diferente. Aí em 2008 o Palmeiras veio com aquela melhora de falar, agora a gente vai investir. Aí o Palmeiras conseguiu umas parcerias legais, fez a parceria com a Traffic, mudou o patrocínio. Aí foi o patrocínio da Pirelli pra Fiat, veio uma grana também pra contratar jogadores. Aí o Palmeiras trouxe Alex Mineiro, trouxe Denilson, trouxe Diego Souza. O Diego Souza na época tava arrebentando no Grêmio, trouxe o Kleber Gladiador, a dupla de zaga Gustavo e Henrique. Então o Palmeiras montou um time forte pra disputar a temporada de 2008. O Caio Júnior foi mandado embora e o Palmeiras trouxe quem? Trouxe Luxemburgo. Quem lembra disso, né? Eu, quando era molequinho, eu ficava sempre lembrando da época que o Luxemburgo tinha sido técnico do Palmeiras, quando o Palmeiras ganhou o Paulista Brasileiro, aquele 93, 94, que era aquela máquina. E eu cresci venerando essa época, mesmo que eu não me lembre muito, né? Porque 93, 94 eu era molequinho, tinha 4, 5 anos, então a lembrança é bem escassa, né? Eu fiquei vendo vídeos, essas reportagens que passavam na televisão, quem tinha fita de coisa gravada. Então, eu cresci venerando essa época. Então, eu sempre queria que o Luxemburgo voltasse pro Palmeiras, que o Edmundo voltasse pro Palmeiras. Demorou muito pro Edmundo voltar, mas consegui ver o Edmundo jogando no estádio mesmo quando ele voltou pro Palmeiras. Só que aí tinha essa treta, né, entre Luxemburgo e Edmundo. Então, na mesma porta que o Luxemburgo entrou, o Edmundo saiu, não continuou no Palmeiras. Eu acho uma pena, acho que o Edmundo deveria ter continuado nesse time. Acho que o Edmundo merecia também estar nesse título de 2008, até para fechar com chave de ouro mesmo essa volta dele pro Palmeiras, mas infelizmente isso não aconteceu, né? O Edmundo acabou tendo que sair do Palmeiras porque ele e o Luxa eram tretados, e até a torcida mesmo não queria muito a volta do Luxemburgo, porque a saída dele do Palmeiras em 2002 também não tinha sido muito legal, porque ele saiu no comecinho do ano e foi o começo da tragédia pro Palmeiras ser rebaixado, né? Muitos culpam o Luxemburgo também por esse rebaixamento, né? Não foi só culpa dele, a gente sabe muito bem disso, mas o começo de tudo foi quando ele deixou o Palmeiras, né? E eu lembro do primeiro jogo desse Campeonato Paulista de 2008, Palmeiras e Sertãozinho lá na Arena Barueri. Na época o Palmeiras estava arrumando o gramado do Parque Antártica, então não deu pro jogo ser lá, e aí jogaram lá na Arena Barueri. Nessa época a Arena Barueri não estava completamente pronta, então tinha só uma parte da arquibancada. Eu cheguei na Arena Barueri quando nem era completa ainda a arquibancada. Foi o primeiro jogo que eu assisti do Palmeiras lá na Arena Barueri, e tinha uma época que a galera queria todo mundo junto, só que aí o pessoal falou que ia, não ia. Eu acabei indo sozinho de trem, encontrei com alguns amigos lá, mas eu fui sozinho, nem sabia o caminho e fui seguindo a galera. Foi o primeiro jogo que eu assisti. Eu lembro que a torcida já cobrou o Luxemburgo no primeiro jogo. Aí eles cantaram, Luxemburgo, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão. Já começaram cobrando ele ali. Mas foi só isso também. Depois a galera continuou apoiando e o Palmeiras fez uma campanha muito boa nesse Campeonato Paulista de 2008. Esse Palmeiras de 2008 era muito bom de ver jogar. Nas laterais ali, Helder Granja, Leandro Bochecha, que tinha vindo do Cruzeiro, que tinha sido campeão também com o Cruzeiro. O Valdívia jogando muita bola. O Martinez também, que já era do time anterior. O Martinez também, que estava naquele time de 2007 que eu falei que fez bons jogos também. Então o Martinez se encaixou muito bem com esse time, junto com o Valdívia, Diego Souza. E no ataque ali o Alex Mineiro também parece que nunca pesou a camisa pra ele. Ele chegou, vestiu a camisa, começou a fazer gol. Foi o artilheiro desse Campeonato Paulista. E uma das coisas que o Luxemburgo fez quando ele voltou pro Palmeiras, a primeira coisa que ele falou, eu quero recuperar o Marcos. Porque o Marcos vinha de muitas lesões, que nem eu falei, naquele ano de 2007, era mais o Diego Cavalieri que jogava do que o próprio Marcos. Primeira coisa que ele falou, quero recuperar o Marcos.
E foi o que foi feito. O Marcos voltou e o Marcos não se machucava mais, o Marcos estava jogando muito bem. E é muito sensacional você ver o Marcos jogar, né? Então, assim, uma das coisas que eu sinto muita saudade também, gosto muito do Everton, adoro o Everton, mas era muito louco ver o Marcos jogando. Era muito louco você chegar lá no Palestra Itália e ver o Marcos lá, cara. Então, tipo assim, era uma coisa à parte também. Então, assim, pra quem viu o Marcão jogar, sabe disso, lógico, não só no estádio, mas pela TV também, o Marcos era um show à parte, né? Então, dá muita saudade de vez em quando, assim, eu olho assim e falo, puta, caramba, né, mano? Não tem mais jogo com o Marcão. Dá muita saudade também do velho Palestra Itália. Então, toda vez que eu revisito esse título de 2008, eu até me emociono, porque o Palestra Itália, ele tinha todo esse charme, né? E esse foi o último título que o Palmeiras ganhou lá. Então, por isso que eu acho que esse título ele tem que ser guardado numa galeria muito especial também, porque é lógico que nem se a gente comparar com o time de agora, você vai falar, pô, mas o time de agora ganhou 2 Libertadores, total, Copa do Brasil. Só que naquela época, o Palmeiras estava todo esse tempo sem ganhar nada. Então por isso surgiram alguns ídolos que fazia muito tempo que a gente não tinha ídolo, né? Então tinha o Marcos ali, era o Marcos. Aí tinha o Pierre Guerreiro também, que também era do time remanescente de 2007. O Pierre que também que se encaixou com esse time de 2008. Mas aí o Valdívia começou a se destacar mais ainda do que ele já estava se destacando em 2007. E aí ele se tornou ali o principal jogador do time do Palmeiras. Valdívia, Diego Souza, Kleber Gladiador também, que o Kleber era brigador pra caramba, raçudo. E a gente sempre gostou de jogador raçudo. O próprio Alex Mineiro fazendo gol pra caramba. Então assim, aquele time tinha tudo que a gente queria. Tinha o cara que provocava os adversários, que o Valdívia fazia graça, o Valdívia dava chute no vácuo, o Valdívia fazia gol em clássico, o Valdívia endiabrava as defesas. Então, assim, muita gente às vezes não gosta do Valdívia, fala que foi chinelinho, mas assim, ele foi chinelinho na segunda passagem, a gente pode falar depois sobre isso. Mas na primeira passagem, 2007, 2008, o Valdívia jogou muita bola. Esse título de 2008 tem muito do Valdívia nele. O Valdívia jogou muita bola nesse time do Palmeiras de 2008. E na própria campanha desse Campeonato Paulista também teve jogos épicos, né? O Palmeiras conseguiu ganhar do Corinthians no Morumbi, com gol do Valdívia. A torcida explodiu. Lulinha, perdeu a bola. Na boa, Diego Souza tomou. Domina a câmera, bateu pro gol, Júlio César. Olha o Valdívia no rebote. Gol! Valdívia do Palmeiras! Diego Souza pro Kleber. A defesa do Júlio César. Chega antes de Carlão Valdívia. Bom lance do Diego que ganhou do Lulinha. Kleber chutou, se esticou no meio. Valdívia pega firme pro fundo do gol. Valdívia, camisa 10. Aí fez um chororô lá. O Palmeiras ganhou do São Paulo de 4-1. Aquele jogo que o São Paulo saiu ganhando, o Palmeiras virou. Teve 3 gols de pênalti, teve gol do Kleber Gladiador, o Kleber que tinha sido revelado no São Paulo, o Denilson que foi revelado no São Paulo também, eles dois fizeram gols. Comemoraram, porque a galera falava, mas se o Denilson fizer gol no São Paulo não vai comemorar, porque ele tinha sido revelado lá, ele fez gol, ele comemorou. O Denilson, que era considerado o 12º jogador desse time, né? Porque ele não era titular, mas toda vez que ele entrava, ele endiabrava. E a torcida viu o Denilson se aquecendo lá, a torcida já começava. Denilson vem aí e o bicho vai pegar. A galera ficava louca. O Palmeiras não vencia o São Paulo pelo Campeonato Paulista havia 11 anos. Goleou. Kleber fez o mais bonito. Fez o marcador passar escorregando, parou, viu bem onde ia chutar e chutou. Kleber, 1-1. Depois disso, só pênalti. Pênalti do Júnior no Valdívia. Denilson bateu, 2-1. E para quem tinha dúvida se ele ia comemorar, porque foi revelado pelo São Paulo, tá aí. Por que não comemorar? Pênalti do Juninho no Kleber. Valdívia bateu e comemorou com chororô. 3-1. No finzinho da partida, a torcida gritava olé. O Palmeiras fazia a bola rodar. Até que Diego Souza recebeu e viu o caminho livre pela frente. Teria ido até o gol, mas foi tocado por Richarlison. Terceiro pênalti marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues Guerra a favor do Palmeiras. O juiz tem personalidade. Diego Souza bateu e determinou goleada. Palmeiras 4, São Paulo 1. São Paulo caiu para 7º e o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Paulista. E era muito legal assistir o jogo no estádio com esse time. Era um time muito envolvente, jogava muito bem. Aquele jogo contra o Bragantino saiu ganhando de 2-0. Aquela lambança do juiz expulsou o Marcos no começo do jogo. O Bragantino abriu 2-0, o Palmeiras virou o jogo 5-2. O Valdívia jogando muita bola, o Diego Souza jogou muito nesse jogo.
Então nessa campanha do Paulista já aconteceu um monte de coisa legal. Teve aquele jogo contra a Portuguesa no Palestra Itália também, com o gol do Jorge Preá no finalzinho do jogo. E naquela época o Palmeiras já estava brigando pela liderança do campeonato. Na época o Guaratinguetá estava brigando pela liderança com o Palmeiras. E o Palmeiras precisava ganhar o jogo. O Palmeiras ganhou na casca, 1-0, com um herói improvável, né? O gol do Jorge Preá, que era um jogador que fazia parte do elenco, mas ele não era titular. Ele entrou e conseguiu fazer o gol. E esse time de 2008 eu acho uma pena que não ganhou outros títulos também, que nem a gente foi eliminado pelo Sport na Copa do Brasil, que deu muita raiva, mas o Sport acabou sendo campeão da Copa do Brasil depois em cima do Corinthians nesse mesmo ano. Inclusive a gente deu troco neles no ano seguinte na Libertadores, né? Eles eliminaram a gente na Copa do Brasil em 2008, a gente eliminou eles da Libertadores em 2009. Mas assim, o Palmeiras estava bem também na Copa do Brasil de 2008, fomos eliminados. Aí no Campeonato Brasileiro também o Palmeiras teve alguns jogos muito bons. O Palmeiras ganhou do Cruzeiro aqui em São Paulo e lá em Minas, aquele golaço do Diego Souza matou no peito, afundou a bola no gol, 1-0. Helder Granja pela direita, trabalhou no Sandro Silva, tentou o levantamento, Diego Souza dominou a chance do Palmeiras, gol! Diego Souza, número 7, com muita categoria, dominou no peito 2 vezes, e de peito, de pé direito, estufa a rede do Cruzeiro. 43 minutos, um lance milimétrico na questão do impedimento, do posicionamento, que o Arnaldo vai falar já. Mas o Palmeiras sai na frente, 5º do Diego Souza no campeonato. Ganhou de 5-2 do Cruzeiro aqui, jogou muito também contra o Cruzeiro. O Palmeiras fazia bons jogos contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro sempre foi uma pedra no sapato também em alguns momentos. 4-2 para o Palmeiras, e aos 42, olha o Pierre colocando essa bola ali na pequena área e o Alex Mineiro desviando. A jogada foi toda do Pierre, ele rouba a bola do Fabrício, cria a jogada como se fosse um lateral e cruza perfeito pro Alex Mineiro fazer a conclusão no estilo do centroavante, né, Jota? O Palmeiras fez jogos legais nesse Campeonato Brasileiro. E em 2008, a gente teve várias batalhas contra o São Paulo. Já já eu vou chegar na batalha, uma das batalhas mais importantes, mas nesse brasileiro mesmo, teve um jogo que o Palmeiras estava perdendo de 2-0 pro São Paulo, empatou 2-2 no Palestra Itália. Perdeu de 2-1 no Morumbi, mas foi na casca, foi 2-1 só. O Palmeiras terminou esse Campeonato Brasileiro 10 pontos atrás do São Paulo apenas. São Paulo foi campeão, o Palmeiras terminou 10 pontos atrás e ficou em 4º lugar e foi para Libertadores. É que no meio desse Brasileirão, o Palmeiras vendeu o Valdívia. O Valdívia estava jogando muito bem, não teve jeito, quiseram comprar, o Palmeiras acabou vendendo. Nessa época, a diretoria eu acho que não pensava muito. Aí o Palmeiras vendeu o Valdívia e o time deu uma caída, porque ele era um dos melhores jogadores do Palmeiras. Então eu acho que 2008 dava pro Palmeiras ter ido mais longe, tanto no Brasileirão, eu acho que dava para ter brigado por mais títulos também, além do Campeonato Paulista. Aqui, ó, essa camisa, vamos lá. Lembra dessa camisa aqui, ó? Essa camisa aqui também foi a primeira verde-limão do Palmeiras, em 2007 que o Palmeiras lançou ela. Por que eu tô mostrando essa camisa? Porque eu estava com ela num dos jogos mais épicos que eu assisti na minha vida, no velho Palestra Itália. Palmeiras e São Paulo na semifinal, que na verdade ali foi a final antecipada, né, do Campeonato Paulista. Essa foi a grande final. Porque assim, com todo respeito à Ponte Preta, né, mas Palmeiras e São Paulo foi um jogo épico demais. E sem contar que a gente vinha de um jogo no Morumbi, perdemos no Morumbi por 2-1, mas aquela palhaçada que teve o gol de mão do Adriano, todo mundo meteu o louco, mas pô, o Adriano fez gol de mão. Naquela época nem se sonhava em existir VAR, né? Mas na televisão mostrou, deu pra ver. Ficou bem claro, né? Que foi gol de mão, mas deram o gol. Palmeiras perdeu de 2-1 no Morumbi, então precisava ganhar o jogo aqui no Palestra Itália. Então assim, aquele ano, que nem eu falei, aquele ano o Palmeiras travou batalhas épicas contra o São Paulo. Foi só jogo difícil. Aquele jogo do Campeonato Paulista da primeira fase 4-1 também foi pra lavar a alma, porque o Palmeiras já tinha sido eliminado pelo São Paulo na Libertadores há alguns anos anteriores, vendo o São Paulo ser campeão brasileiro. Então assim, o São Paulo tava engasgado aqui, tava foda, difícil ganhar do São Paulo. Então quando a gente ganhou do São Paulo, esse jogo foi em Ribeirão Preto, né? Esse 4-1 foi aquela lavada de alma, mas aí de novo encontramos com eles na semifinal. E aí foi embaçado, porque assim, o São Paulo tinha uma defesa chata, consistente, tinha um ataque que batia o tempo todo, então aqueles cruzamentos venenosos do Jorge Wagner, então assim, era muito difícil ganhar do São Paulo. E o Palmeiras conseguiu fazer isso, o Palmeiras fez aquele jogo, o jogo da vida, você olhava pros jogadores, você olhava pro campo, você via que os caras estavam, mano, comendo grama, tava muito louco, a torcida cantando o tempo todo. Esse dia eu acho que foi o dia que eu vi o Palestra Itália mais lotado, assim, que eu estava lá dentro, né, claro, teve outros jogos, mas esse jogo, eu assisti o jogo de lado, assim, cara, porque não dava pra
pra você se mexer, de tanta gente que tinha. Se eu não me engano, o público desse jogo era 33 mil pessoas. Depois até preciso olhar na internet, mas naquela época, assim, parecia que tinha muito mais gente do que realmente falaram lá o público. Parecia que tinha mais, porque não tinha espaço pra você se mexer, cara. Então, era um jogo assim que ele já começou tenso, porque pra conseguir ingresso pra esse jogo também foi muito difícil. Que nem no vídeo passado eu falei que não tinha ingresso pela internet. Naquela época já tinha, sim, mas não era pra todos os setores. Tinha lá o setor Visa, tinha como você comprar no cartão de crédito, acho que já naquela época já era o Futebol Card, mas numa outra função. E você conseguia comprar ingresso para alguns setores do estádio. Tinha ingresso tipo por R$50. O ingresso normal era 20, 15, né? E aí pra você comprar num cartão era 50. Então pra você ver a diferença, era mais caro. Então não dava pra comprar simplesmente, vamos lá comprar R$50 naquela época, era uma grana bem mais alta. Então, tinha sim, eu falei que não tinha, mas na verdade tinha. Que eu falei assim, não tinha pra galera geral, que nem hoje, que todo mundo pega pela internet, né? Então já começou tenso por isso, porque pra comprar ingresso na bilheteria tava impossível, acabou muito rápido. E aí nesse jogo eu fui com a minha irmã Kátia, com a minha irmã Cida, e a gente foi tentar comprar ingresso de cambista. Então, como era um jogo que todo mundo queria ir, os caras estavam lá, aquela tensão do lado de fora, e aí chegava no cambista, ó, quanto que é o ingresso, tal. Aí você falava com o cambista que queria comprar ingresso, o cara falou, beleza. Aí você ia com o cambista até lá dentro do shopping West Plaza, que naquela época nem existia o Bourbon ainda. E aí lá dentro do shopping tinha alguém esperando com os ingressos, e aí você pegava os ingressos lá. Porque se o cara ficasse com o ingresso na mão lá na porta, vendendo, o pessoal juntava nele e tomava os ingressos dele. Então, até pra pegar o ingresso já era difícil, já começou tenso ali. E no jogo também tava muita tensão. Assim, se o Palmeiras tomasse um gol, já ia ficar muito difícil. Porque o São Paulo era um time que era difícil de fazer gol no São Paulo também. Então quando o Léo Lima faz aquele primeiro gol arriscando de longe, que ninguém esperava que fosse chutar de longe e a bola ia entrar, aí o estádio vai abaixo. A galera ficou desesperada, cara. E aí o Palmeiras continua indo pra cima, só que o São Paulo também continua vindo pra cima. E você via que, tipo, a galera tava dando a vida naquele jogo, jogando muito. E então, assim, ficou aquela tensão. Se o São Paulo fizesse um gol, já era pro Palmeiras. O São Paulo não podia fazer um gol. Se tivesse tomar um gol, ferrou. E aquele medo de tomar gol. E aí aquela bola inesperada, aquele contra-ataque, e o Palmeiras faz os 2-0 com o Valdívia. O lance daquele jogo, né? O Lene vai levando a bola, o Lene rouba a bola. E o Lene, toda vez que ele entrava, ele endiabrava a partida também. Esqueci de falar disso. O Lene também foi um dos jogadores que ele entrava, ele dava uma mudada no jogo. Porque aquela velocidade, doideira, correria... E ele entrou, roubou a bola, tocou a bola pro Wendel, o Wendel vai levando e toca a bola pro Valdívia, e o Valdívia fecha com chave de ouro, faz aquele golaço. E aquele dia choveu, foi tudo assim, um misto de emoções. Choveu, fez calor, na hora do intervalo teve aquele negócio do spray de pimenta, que até hoje tá mal contada essa história, a gente nunca sabe o que aconteceu direito, mas os jogadores do São Paulo saíram, falou que teve spray de pimenta. Uns dizem que o São Paulo fez isso pra meter o louco, outros falam que realmente aconteceu, nunca a gente vai saber direito essa história, né? Só quem tava lá nos bastidores que sabe dizer. Mas teve essa história do spray, aí o São Paulo ficou no intervalo, ficou lá no campo mesmo. E aí quando o Valdívia fez o segundo gol, tinha chovido naquele dia, e tava uma chuva indo e voltando, e bem na hora que o Valdívia fez o segundo gol, a luz do Palestra Itália apagou. Ficou tudo escuro, né? E o jogo tinha começado 4 horas, então no finalzinho do jogo já tava tudo escuro. E aí, foi muito louco, porque ele fez o gol e apagou a luz. E aí a gente ficou com aquele desespero, meu Deus, vai demorar pra voltar, porque não era que nem é agora, que a de LED rapidinho volta, né? Você apaga e acende como a luz da nossa casa. Não, a luz de refletor de estádio demorava pra caramba pra voltar. Aí ficou pensando, puta, e agora, na hora que voltar, o juiz vai dar muito tempo, o São Paulo vai fazer o gol e não sei o que, e desesperado, e na hora que você tá lá no estádio não tem como você ver tempo, porque o placar só ficava lá o resultado do jogo, não tinha tempo, não tinha nada, você não sabia quanto tava o tempo de jogo. Eu não cronometrava, tinha gente que cronometrava, tinha gente que tentava ouvir no radinho, então era um desespero. Então, a hora que o Valdívia fez o gol, cara, eu vou até colocar a foto aqui, depois que eu já tinha tomado chuva, tava lá todo desesperado, e aí aquela emoção muito louca, né? E mais uma vez, que nem eu falo da questão dos clássicos, foi a primeira vez que eu assisti um Palmeiras e São Paulo na vida, e foi esse jogo épico, né? Esse jogo que infartou a gente, e é aquele misto de emoção, você não sabe se chora, se ri, se comemora, e aí o Palmeiras conseguiu ir pra final do Campeonato Paulista depois dessa vitória, essa batalha épica. Foi uma batalha épica demais. Pra mim foi um dos jogos mais fodas assim que eu assisti no velho Palestra Itália. E que saudade que dá do Palestra Itália, cara. Nossa, eu fico lembrando e vendo. Toda vez que eu revejo os lances, os vídeos, cara, dá muita saudade. Que nem eu falo pra um amigo meu, tô até emocionado. Cara, se eu tivesse a chance de pelo menos uma vez de novo, sabe, pisar e ver o Palestra Itália de novo, assim, o velho Palestra, o jeito que era o estádio, o Jardim Suspenso, cara, era muito mágico, era um negócio sensacional, assim, quem foi sabe muito bem do que eu tô falando, até não
Até pra quem não foi também, dá pra ver, tem no YouTube, lá tem um vídeo, se você pegar o vídeo da final do Campeonato Paulista de 2008, tem filmando por cima, assim, do Palestra Itália, tudo cheio, tudo bonito. Então, ele tinha um charme muito legal, né? Então essa semifinal tava muito com cara de final ali, bom, já podia ter dado a taça e falar, vamos comemorar aqui mesmo, porque o Palmeiras batalhou muito pra chegar nessa final. Palmeiras adianta a marcação, pode tentar sufocar, Léo Lima, bateu pro gol! Léo Lima, do Palmeiras! Léo Lima recebe, tem espaço, arrisca, ela toca no chão, vai pro fundo do gol! Léo Lima, camisa 27, faz o segundo gol dele no Paulistão. E que gol importante pro Léo Lima. Ele vibra muito. O torcedor do São Paulo pergunta. Valdívia para afastar. Completa Denilson. Chega Lene. Conseguiu ficar com ela. Passou o Wendel. Olha o Valdívia. Olha o Wendel. Dá na cara do goleiro. Rolou pro Valdívia. Gol! Valdívia do Palmeiras. E aí, na irreverência do Valdívia, o sorriso aberto, a comemoração e a mensagem da torcida do Palmeiras. Um contra-ataque que o Wendel levou, ficou na cara do goleiro. Não foi fominha, só rolou pro Valdívia. Um tapa na bola pro fundo do gol. Era a exposição que o São Paulo precisava ter. Era a jogada que o Palmeiras esperava fazer. Valdívia, camisa 10. Aí ele dança, provoca, chora, faz sinal de que acabou. Ele comemora na dele. O palmeirense comemora. E a luz do estádio apaga? Valdívia falou que acabou a luz. 40 minutos, que hora para acabar a luz, né? E aí depois disso ainda tinha a final contra a Ponte Preta. E o Palmeiras tinha toda essa zica também, né? Desde 96 que não ganhava o Campeonato Paulista. Aí vem na memória, né? Aquelas vezes que o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, assim, pra times do interior. Aí ficava pensando, ai caramba, será que o Palmeiras vai perder esse título? E ficava todo mundo, time do interior costuma aprontar contra o Palmeiras. O Guarani já tinha aprontado no Brasileirão. Aquela história do Inter de Limeira, não sei o quê. Então a gente ficava com aquele medo, né? E querendo ou não, ia ser a primeira final que eu ia no estádio. Falei, putz, eu vou nessa final e tal. E aí eu não consegui ingresso pra final, porque teve aquele negócio de vender o ingresso, vendia sempre na quarta-feira, então assim, na terça-feira eu saí do trampo, falei pra minha irmã, eu vou lá pra fila, vou dormir na fila, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ficar lá a noite inteira até abrir a bilheteria e pegar o ingresso. Fiquei na fila, tudo certinho, tinha umas 10 pessoas na minha frente a hora que eu cheguei, falei, puta, demorou, na hora que abrir eu vou conseguir pegar. Só que quando chegou de manhã, começou aquela muvuca, e quando chegou na hora de vender o ingresso, de 10 pessoas que tinha na minha frente, já eram 200. E aí deu aquela correria, deu empurra, e briga de torcida e não sei o que, e eu não consegui pegar o ingresso. E eu fiquei bem chateadão na época, porque eu tinha ido muitos jogos desse Campeonato Paulista, e aí pra fechar com chave de ouro, né, pô, vamos lá ver a final, e eu não consegui ingresso pra essa final, então eu não estava nessa final. Mas foram bons jogos também. O primeiro jogo lá em Campinas, a Ponte Preta sempre enrosca um pouco com a gente, né? Então o Palmeiras conseguiu ganhar de 1-0 lá com o gol do Kleber Gladiador. E aí depois, a final aqui no Palestra Itália, foi só festa, né? O Palmeiras meteu 5-0, gol de Valdívia, gol de Alex Mineiro, gol de todo mundo. Todo mundo fez gol. 5-0, inclusive nunca um time tinha sido campeão paulista ganhando de 5-0. O Palmeiras adora mudar a história das coisas e o Palmeiras ganhou de maneira sensacional, de maneira maiúscula, foi um dos melhores times do Campeonato Paulista. Teve o Guaratinguetá que fez uma boa campanha também, mas o Palmeiras era o melhor time daquele Campeonato Paulista. Inclusive, nesse Campeonato Paulista também foi a última vez que teve Palmeiras e Juventus, né? O Palmeiras nunca mais jogou com o Juventus também não subiu mais. O Palmeiras ganhou de 4-0 do Juventus, esse jogo nem foi lá na Rua Javari, mas foi a última vez que jogou Palmeiras e Juventus também.
Então esse Campeonato Paulista teve vários ingredientes legais. A gente viu o Marcos jogar de novo em alto nível, a gente viu o Diego Souza jogar muita bola, Alex Mineiro fazer muito gol, fazia tempo que a gente não tinha um artilheiro, a gente viu o Valdívia endiabrar todos os adversários, a gente viu o Luxemburgo fazendo o time jogar bem. Então assim, que nem eu falei, um torcedor palmeirense da minha idade, na época ali 17, 18 anos, nunca tinha visto o Palmeiras ganhar bem daquele jeito, ganhar, ser o melhor time, ter o artilheiro e fazer gol em clássico, e ganhar clássico, fazer dancinha em clássico. Até tem uma entrevista do Marcos falando, pô, o pessoal acha ruim e tal, mas quando o Tevez jogava lá no Corinthians, fazia dancinha, provocava, não aguentava mais isso daí. Agora que a gente tem um também que faz a nossa dancinha, tem que fazer a dancinha mesmo, tem que comemorar mesmo. E aí o Marcos falando isso porque é verdade, né? Porque quando é dos outros, beleza, o pessoal, legal, bonito. Aí quando era nós, não podia. O pessoal enchia o saco pra caramba. Final do Campeonato Paulista de 2008. Palmeiras e Ponte Preta. Lembrar mais uma vez, o Palmeiras fez uma campanha melhor do que a da Ponte e venceu o primeiro jogo em Campinas por 1-0. Palmeiras, dono de 21 títulos paulistas, foi campeão em 1996. Tenta hoje mais um título. Chega a esta final depois de 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas no campeonato. Fez 40 gols e levou 18. Tá aí em campo com Marcos no gol número 12. A defesa tem 2, Helder Granja, 3, Gustavo. O número 28, Henrique, e o número 6, Leandro. No meio campo, 5, Pierre, 11, Martinez, 7, Diego Souza, 10, Valdívia. Na frente, 30, Kleber, 9, Alex Mineiro. Esse é o time de Vanderlei Luxemburgo. Local para que vejam o jogo, o seu próprio apartamento. E aí o gol do Palmeiras na cobrança de falta. Gol do Palmeiras! Na cobrança de falta, o Palmeiras abre o placar no Palestra Itália. Lá vem ela do Leandro e pareceu um gol contra o direita. Boa chegada do Helder Granja. Boa chance do Palmeiras, o cruzamento feito, a cabeçada! Alex! Gol! Alex Mineiro do Palmeiras! De 76 a 93 e em 76 o camisa 10 era o Ademir, quando o Palmeiras foi campeão paulista. Olha o Valdívia aí, ó, ao melhor estilo faz! Gol! Valdívia do Palmeiras! O Valdívia vibra! Toca no Valdívia, protegeu, girou, a devolução para o Martinez, olha a chance do quarto, rolou pro Alex, bateu pro gol! Gol do artilheiro do campeonato, Alex do Palmeiras! Sai isso tudo na frente do gol, não deu tempo. Acho que a divisão era 300, né? Ele tá igualado com o Kleber Pereira, né? Essa matemática não deu tempo. Eu acho que não. De fazer o rapaz artilheiro, o Alex artilheiro, pode ter dado. A matemática do dinheiro, não. Olha o Alex aí, botou na frente, pode fazer mais um! Gol! Alex do Palmeiras! No momento em que o árbitro Kleber Abad apita, fim de jogo no Palestra Itália. Agora o torcedor solta e solta com tudo o grito. O Palmeiras é campeão paulista de 2008. Tudo que estava engasgado agora o Palmeiras solta. Marcos, campeão paulista, de volta ao gol do Palmeiras, liderando o time. E ele comemora, já dá sua volta olímpica com os torcedores do Palmeiras. Valdívia, o mago. Um choro aqui, uma provocação ali, mas bom de bola também está comemorando. 15 vitórias, 4 empates e só 4 derrotas em 23 jogos. Leva o Palmeiras, o seu torcedor, ao delírio. Investiu, contratou,
escolheu jogadores competentes e agora o Porquinho faz a festa de campeão paulista de 2008. Não, agora eu sou o cara mais feliz. Eu falei, depois do nascimento da minha filha, hoje é a segunda coisa mais importante da minha vida. Os caras vieram aí na semana. Chega pra comprar ingresso. Prestigiaram, então. Pra gente é bom. E a gente recebe pra fazer o que faz. Você imagina pra eles que pagam pra vir aqui assistir a gente, então, festa da torcida. E assim o Palmeiras comemora o título de campeão paulista de 2008. Hoje é o dia da festa do Palmeiras, campeão paulista de 2008. Então esse título de 2008, ele também resgatou a paixão palmeirense, porque assim, a gente tava ali, torcedor sofrendo, o Palmeiras depois que jogou Série B, não teve boas campanhas, 2006 quase caiu no Brasileirão de novo, então assim, vinha de campanhas ruins, não conseguia chegar na final do Paulista, então o palmeirense estava precisando disso. Então foi um título que marcou muito pra mim, acredito que marcou pra muito palmeirense também, e foi o último título que o Palmeiras ganhou no velho Palestra Itália. Depois disso, a gente não conseguiu ganhar mais nenhum título lá até a reforma, né? Teve a Libertadores de 2009 que o Palmeiras estava indo bem, mas acabou sendo eliminado. Teve aquele Campeonato Brasileiro de 2009 muito frustrante, que o Palmeiras estava em primeiro, aí toda aquela lambança de mandar o Luxemburgo embora porque reclamou da venda do Kenrisson, aí o Muricy veio depois, estava na frente, do nada o Palmeiras começou a perder, a gente não foi nem pra Libertadores. Então assim, esse título foi o último título do velho Palestra Itália. Então também acho que ele merece um lugar especial na nossa galeria palestrina, por isso que eu quis falar sobre esse título também. Galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado pra todo mundo que veio até o final, agradeço a todo mundo que tá inscrito no canal, você que tá compartilhando, você que tá comentando, manda pros seus amigos, dá um joinha também, compartilha com a galera, se inscreve no canal, faz a sua pergunta, manda a sua sugestão também sobre o que a gente pode falar. E que nem eu falei, se quiser, manda pra gente aqui as suas relíquias palestrinas, que eu vou fazer um mural aqui no nosso canal mostrando pra galera, assim, a relíquia. Ó, tal pessoa me mandou essa foto aqui, manda sua foto, manda seu vídeo, que aí eu vou colocar aqui no canal também, beleza, galera? Tamo junto, quem quiser me seguir nas redes sociais, @EuriBenevento, lá no Instagram, @umsonhopalestrino, segue nossa página também e a gente vai trocando ideia. Tamo junto, até o próximo vídeo. Avante palestra!